Salve, salve, faculdade SMG, curso de administração, disciplina de gestão estratégica. Aqui é o professor Alex Caparelli, mais uma aulinha da gestão estratégica. Hoje a gente vai ver a terceira parte do planejamento em áreas funcionais. Nós já vimos a função de marketing, nos graus de diversificação da estratégia, a função de finanças e a função de produção. Hoje nós vamos encerrar vendo a função de recursos humanos e a integração dos fatores considerados em análise interna e externa da empresa. Salve, pessoal! Mas encerrar essa terceira parte aqui, que nós já estamos entrando na fase final do nosso ano, né? Esse ano tão conturbado, esse semestre que está se findando já, né? Faltando 3 aulas aí apenas para a gente entrar nas avaliações e já poder encerrar o nosso ano, né? Encerrar a nossa matéria da nossa disciplina de gestão estratégica, tá? Então eu vou dar continuidade porque a gente já viu outras funções, né, de produção, finanças e marketing, e agora para encerrar a gente vai ver as funções dos recursos humanos, que é uma outra função básica da administração, tá certo? Então a gente vai ver, né, alguns aspectos que os executivos podem considerar para a sua análise interna na empresa, né? Essa aqui é a capa da nossa aula de hoje, ó, dá uma olhadinha, tá? Que a gente vai ver essa parte para frente aí de funções dos recursos humanos, tá? E aí eu inicio com essa página azul, ó, continua aí, ó, função de recursos humanos. Alguns dos aspectos que os executivos podem considerar para sua análise interna na empresa são: primeiro, quais as atitudes e o grau de importância da alta administração quanto ao assunto fator humano na empresa? Qual a eficácia dos programas de recrutamento, seleção e admissão de funcionários e dos programas de treinamento e promoção? A empresa é sindicalizada? Qual o índice de rotação dos funcionários? Qual o moral e a produtividade dos funcionários? Seguindo a próxima página, e aí depois eu volto explicando, né? Qual o índice de absenteísmo? Qual o nível e tipo de reivindicações dos empregados? Como está o quadro de carreira e o plano de cargos e salários? Como é o plano de benefícios? Existem substitutos adequados para todos os cargos chaves? Qual o clima organizacional? Existe um processo estruturado de administração do conhecimento? Todo esse material aí está em Oliveira, 2007, página 91. Olha só, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Quando eu falar alguns dos aspectos que os executivos podem considerar para sua análise interna na empresa, né, e aí eu passei esses 2 slides mostrando para vocês várias perguntas, né, tudo em forma de questionamento, é uma base para que vocês possam seguir, né, e tirar uma, né, falando em base, vou ser redundante, uma base para tirar uma base para você poder desenvolver pelo menos parte desse diagnóstico, né? A gente chama de norte, para você ter um norte, para onde seguir, para onde você vai andar, né? E aí com umas perguntas, né? Quais atitudes e o grau de importância da administração, qual a eficácia dos programas de recrutamento, seleção e admissão, você pode fazer algum questionamento sobre treinamento e promoção, sobre sindicalismo, sobre a rotação dos funcionários, que é o que a gente chama de turnover, né? Qual a moral da produtividade dos funcionários. Depois a segunda parte ali, a gente falava de absenteísmo, o nível de reivindicação dos empregados, né? Se é que tem, se a empresa já está rodando, normalmente tem, né?
Se ela ainda não está rodando, pode se preparar que vai ter. Né, como é o quadro de carreira, inclusive, né, com cargos e salários, plano de cargos, né, como é o plano de benefícios, se é fornecido, né, se existem substitutos adequados para todos os cargos-chave. Isso aqui é um problemaço. Isso aqui a gente tem que ter uma aula só para falar a respeito disso aí, mas eu não vou entrar aqui nas aulas de recursos humanos. Eu vou falar algumas coisas aqui sobre as estratégias para os recursos humanos, né? Mas preparar de fato pessoas para substituir é uma coisa importante e mais cedo ou mais tarde você vai precisar. Então é bom estar sempre muito bem apostos, muito bem pronto para isso, né? Além do clima organizacional, né, e do processo de estruturação ou processo estruturado de administração do conhecimento. Hoje nós temos um novo termo que é chamado, não é tão novo assim, mas a gente vem usando ultimamente, a pedagogia empresarial, né? O aprender a aprender. Inclusive até Saviani trata disso aí na obra dele, né? Marx também já falou disso aí há muito tempo atrás. O ensinar a pensar, o ensinar o funcionário a ter ideias, a ser proativo, a ter participação, né? Então a pedagogia empresarial ajuda muito você ter um profissional desse gabarito para poder cooperar com o crescimento e a aprendizagem dos colegas, tá? Beleza? Vamos lá, vamos seguindo então com esse novo slide aí, dá uma olhadinha, ó. Bom, agora nós vamos falar da letra B, o quanto aos aspectos organizacionais da empresa a serem analisados. O primeiro que a gente acabou olhando ali, que são alguns aspectos executivos que podem considerar para uma análise interna, e agora os organizacionais a serem analisados. Nesse segundo grande aspecto a ser considerado para o estabelecimento da análise interna da empresa, podem-se analisar, conforme Oliveira 2007, página 92, a estrutura organizacional, as principais políticas, a capacitação e habilidades da alta administração, os sistemas de informações operacionais e gerenciais, as normas e procedimentos operacionais, os sistemas de planejamento estratégico, tático e operacional, conhecimentos, atitudes e comportamento das chefias, acordos com os sindicatos. E aí, assim, já na página seguinte aqui, que a gente pode olhar, aí a gente vê as instalações industriais, capacitação e habilidade dos executivos e funcionários, ideias de novos produtos e serviços, rede de distribuição, capacitação e habilidades da força de vendas, o portfólio de produtos e serviços, o controle de qualidade, conhecimento das necessidades dos clientes e o domínio de mercado do consumidor. Observa-se que alguns assuntos se repetem em outros grupos pelo aspecto interativo entre os diversos assuntos empresariais. Olha só, pessoal. Como eu acabei de falar agora, que está no slide, né, tem alguma repetição aqui, mas é por causa da interação que a gente tem em outras áreas aí, tá? Mas dentro desse segundo grande aspecto a ser considerado para o sistema, né, pode-se analisar o que, então? A estrutura organizacional, aquele desenho organizacional que a gente fala, é representado pelo organograma, né? As suas principais políticas, a política empresarial, capacitação e habilidade da alta administração. Que habilidade ela tem? Ou não tem nenhuma? Ou tá Deus dará ali, o negócio tá solto, né? Os sistemas de informações operacionais e gerenciais, aqueles SIGs, né? Que são sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio à decisão, sistemas transacionais, né? Vários sistemas de informações ali dentro, né? Também as normas e os procedimentos operacionais, se eles são bem desenvolvidos, se a empresa utiliza, né, de algum caderno aí de manual administrativo, os sistemas de planejamento nos níveis estratégico, tático e operacional. É importante que se faça separadamente para depois se criar um conjunto. Conhecimentos, atitudes e comportamento da chefia. Isso é comportamento organizacional, tá, gente? Tá?
Os acordos com os sindicatos, se é que existe, né? Normalmente a indústria tem muitos acordos com os sindicatos. As instalações industriais, se elas são as instalações que estão de acordo com normas, se ela é sujeita a ter bons resultados por estar bem desenvolvida, com layout bem desenvolvido também, né? Capacitação das habilidades dos executivos e funcionários, aí habilidades que a gente fala são habilidades mesmo de relacionamentos, de postura, de poder saber conduzir, inclusive, né? As ideias de novos produtos e serviços, se há ou se está parado ainda naquele, né? A sua redistribuição e a capacitação e habilidades das forças de vendas. Tá? Importante que se tenha essa habilidade, até porque, né, depois a gente pode... Eu tenho que dar umas paradas aqui, porque vocês ouviram um alarme aqui, né? Minha vizinha aqui, meu Deus do céu, vocês não têm ideia o que é você gravar em casa, né? Sem ter um estúdio, tá na sua sala, o cachorro do vizinho louco, a cadelinha da vizinha louca, aí a tua vizinha também é outra louca, fica ligando e desligando o negócio e atrapalha tudo e o raciocínio vai tudo pro espaço, tá certo? Mas vamos fazer o que, né? Tem que seguir. Então, tô falando aqui da capacitação e habilidades da força de vendas, é importante isso. Porque a nossa força de vendas é muito importante para elevar o nome da empresa e poder atender nossos clientes, tá? Os controles de qualidade, conhecimento das necessidades dos clientes e o domínio do mercado consumidor. São todos pontos interessantes que as pessoas que estão envolvidas, por isso, falando de recursos humanos, né? Observa-se que alguns assuntos desses aqui até se repetiu, como eu disse aqui, mas todos envolvidos por pessoas e pessoas que vão conduzir, né, de fato todo essas partes que eu falei aqui dos recursos humanos. Tá, beleza? Vamos lá, vamos seguir. Vamos para a letra C agora, quanto à abrangência dos processos. Olha lá. C. Quanto à abrangência dos processos, então. Para este terceiro item a ser considerado no estabelecimento da análise interna, podem-se examinar a empresa como um todo, considerada como um sistema, as áreas funcionais da empresa, as unidades organizacionais, as equipes de profissionais realizando tarefas multidisciplinares e os profissionais da empresa, né? Dá uma olhadinha aqui para mim, olha. Falando desse terceiro a ser considerado aqui no estabelecimento da análise interna, então examina o que? A empresa como um todo considerado como um sistema. A empresa é um sistema interagente, interdependente, que junto forma um todo. Esse todo é chamado de sistema, né? É a nossa empresa. As áreas funcionais da empresa, as áreas de funcionabilidade, temos o nível estratégico, tático, operacional. Por exemplo, dentro do nível operacional, temos várias unidades, várias áreas de funcionabilidade da organização. A gente leva em consideração isso nas abrangências do processo. As unidades organizacionais, tá? Áreas funcionais, unidades organizacionais. Veja que são muito similares aqui, mas não são iguais. As equipes de profissionais realizando tarefas multidisciplinares, o que isso quer dizer? Está tendo uma exigência muito grande hoje do profissional que ele seja multidisciplinar, não é só multitarefa, não. Ter conhecimento em mais de uma área, mais de uma área específica, inclusive. Tá? Então, por isso se chama multidisciplinar. E os profissionais da empresa. Porque esses caras aí talvez sejam os mais importantes e que a gente tenha que ter um controle e uma dedicação muito grande perante a eles, porque eles que dão resultados. Então não tem jeito de não investir nos profissionais da empresa, beleza? Vamos ver mais um, vamos lá para a letra D. Olha, D. Quanto aos níveis de controle e avaliação do sistema pelo executivo da empresa. Olha no material para você que interessante esses três questionamentos aqui. Que diz assim, controla a eficiência, controla a eficácia, controla a efetividade.
Neste caso, é necessário verificar se o controle efetuado está em um dos seguintes níveis. E esses níveis aqui que a gente está falando desse controle é uma coisa. Dá uma olhadinha aqui, ó. É uma coisa que está lá atrás, lá da época de Taylor e Fayol, né? Depois com a teoria das organizações, depois com as teorias vindo avançando, já passando por Ford, por Weber, por toda essa galera aí. Eles acabam trabalhando muito e dando ênfase naquilo que foi criado lá atrás por Taylor e Fayol, né? Principalmente dentro da teoria das organizações. E aí quando começa a se falar em eficiência, eficácia, fazer certas coisas, fazer as coisas certas e para se chegar a uma efetividade, é isso aqui que o autor está abordando nesse campo D, tá? Quanto aos níveis de controle e avaliação do sistema pelo executivo da empresa. Por quê? Porque quem faz o controle, que é a quarta função administrativa, planejamento, organização, direção e controle, ele faz o controle e avaliação. E aí ele precisa verificar a eficiência, eficácia e efetividade. Parece bobo, mas não é tão simples assim. Depois, quando você vai colocar na prática, que você vai ver o negócio funcionando mesmo, que você vai ver que não é tão simples, mas que é necessário ter um planejamento. Tendo o planejamento, tendo o norte, sabendo para onde você vai correr, aí você já fica mais justo, você já fica mais equilibrado com alguma coisa palpável para você poder seguir. Um manual administrativo, por exemplo, e aí você não vai ter problemas. Agora, o problema é você deixar o negócio seguir, deixa rodar. Aí você vai ter problema sim, de fato, né? Não é uma boa opção. Certo? Vamos lá para outra lá, a F, olha... A F não, a E. E. Quanto aos critérios que o executivo utiliza para avaliar se um assunto analisado é forte, fraco ou neutro? Nesse caso, pode-se considerar, entre outros aspectos, a base histórica da empresa, as opiniões pessoais, as opiniões de consultores e de executivos da empresa, a análise em literatura e a análise orçamentária. Olha só. Quando você fala de critérios que o executivo utiliza para avaliar se um assunto analisado é forte, fraco ou neutro, tem que ter algum critério. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Não fazer de qualquer jeito, eu devo considerar alguns aspectos. Primeiro, base histórica da empresa. A empresa não tem história, ela foi criada ontem. Vai ficar complicado você fazer alguma análise, né, de avaliação por você não ter histórico. Agora, se a empresa já funciona 1 ano é uma coisa, 2 anos, 10 anos é outra. Você vai ter histórico para se basear. Inclusive, nos planejamentos, a gente faz essa base assim. O planejamento anual, a gente começa a fazer o planejamento do ano que vem, em janeiro desse ano. Cada mês que vai passando, eu vou pegando essas informações, eu vou armazenando, né? São dados que eu vou armazenar, que depois eu vou trabalhar esses dados aqui até que ele vá virar informações para o meu novo plano, que é o plano do ano que vem. Eu vou criar um histórico sazonal de mês a mês para saber o que fazer o ano que vem. Se eu não tenho história, isso aí já é diferente. Opiniões pessoais, isso é muito importante, ouvir opiniões principalmente dos profissionais, daqueles que trabalham dentro da organização, que sabem o que está rolando. Inclusive de pessoal fora da empresa. Pode fazer até um benchmarking se você quiser. Opiniões de consultores e de executivos da empresa. Ó, nesse caso o benchmark fica mais adequado, né? Mas, cara, se contratar um consultor, contratar um executivo assim, para dar essa opinião, esse counseling, essa mentorização às vezes, né, falando, é igual uma pessoa que vai numa psicóloga fazer terapia. A empresa também precisa de uma terapia. E a terapia chama consultores. Mentoring, counseling, qualquer um desses aí, né?
Depois a análise em literatura. Por que é isso aqui? Você se basear em ciência, basear naquilo que já foi escrito, em cases, naquilo que já se conhece, que aí ele vai te dar uma base legal também de comparação, inclusive até para você tomar decisões estratégicas. Tá? E depois a análise orçamentária, porque se vacilar nas finanças, amigo, problemas à vista. Né? Não podemos dar essa bobeira de jeito nenhum. Vamos para outra aqui para a gente ver mais uma aqui, tá? A gente viu a letra E, vamos ver a letra F agora. Olha, quanto à maneira de o executivo obter as informações necessárias para a análise interna. Neste sexto grande aspecto a ser considerado para o estabelecimento da análise interna da empresa, o executivo pode utilizar, entre outros aspectos, a observação pessoal, conversas pessoais, questionários, experiência e prática, documentação do sistema, reuniões, funcionários, documentos publicados, periódicos, livros e revistas, membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, consultores e indicadores econômicos financeiros, conforme Oliveira 2007, na página 94. Olha para mim que o que ele está querendo dizer com isso aqui. Né? Nesse grande aspecto a ser considerado pelo estabelecimento da análise interna da empresa. Né? Então o executivo pode usar o quê? Né? Observação pessoal, começa por aí. Porque se ele é uma pessoa que tem a experiência, o conhecimento, né? Então ele tem também um olho de observação que pode conseguir visualizar mais precisamente que outros funcionários não estão preparados administrativamente. Além das conversas pessoais, ou se ele quiser montar um questionário para fazer uma pesquisa interna ali, né? Buscar experiências e práticas, se há documentação no sistema, né? Reuniões, brainstorm, focus group, tudo isso aí vai funcionar também na hora de uma tomada de decisão ou em qualquer uma outra dúvida que se tenha, né, a respeito da gestão, por exemplo, ou da decisão estratégica. Você pode buscar também documentos publicados em periódicos, livros, revistas e tal, né? Ou ainda em membros de conselhos, conselho fiscal, sei lá, CIA. Eu particularmente não recorro a esses caras aí. Nunca recorri a Sebrae, CFA, CRA, nunca fiz isso aqui. Eu consulto mesmo, são profissionais da área que estão trabalhando, estão fazendo suas consultorias, que têm um know-how muito maior do que cargo político, né? Não procuro muito fazer isso, mas também não digo para não fazer. Faça como você desejar. Se a tua empresa tem capacidade de contratar um Sebrae, por exemplo, faça. Eles têm profissionais lá que vão dar conta disso aí, certo? Eu apenas disse a minha opinião, que eu não faço. Não trabalho com cargos políticos, tá? E os indicadores econômicos e financeiros para você ter uma base real, de fato, né? Sobre tudo isso aí, não tem nenhum vacilo aí, né? Na gestão, na administração da organização, beleza? Vamos para a integração dos vários fatores considerados na análise interna e externa da empresa, né? Você viu que essa parte de recursos humanos foi bem curtinha. Se tiver a disciplina, né? Só dei algumas dicas aqui da parte de estratégias, da gestão estratégica, e aí quando vocês precisarem, vocês sabem onde recorrer, né, na base de recursos humanos, tá, beleza? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Naturalmente, os vários fatores ou assuntos considerados e analisados no diagnóstico estratégico devem estar integrados dentro dos princípios do enfoque sistêmico, como, por exemplo, o lançamento de um novo modelo, de um novo modelo de microcomputador, quero dizer. A empresa deverá estar preparada para responder algumas perguntas, tá? Olha aqui. Sobre essa integração desses vários fatores considerados dentro, né, nessa análise interna e também na análise externa da organização, tá? Vários assuntos e fatores
devem ser considerados e analisados dentro desse diagnóstico, tá? Ele deve estar integrado dentro dos princípios do enfoque sistêmico da organização. Por exemplo, ele deu como exemplo aqui um novo modelo de computador, a empresa deve estar preparada para responder algumas perguntas. Quais são essas perguntas? O que vai nortear essas perguntas para todo esse sistema? Para todo esse entendimento nessa integração desses vários fatores. Vamos ver cada uma delas aqui? A letra A fala do departamento de marketing. A gente está falando dos pilares básicos aqui. Olha lá. A. Do departamento de marketing. Olha os questionamentos, gente. Existe mercado para esse novo produto? Qual o tamanho do mercado para esse produto? Quais são as características básicas que esse produto deve ter? Qual o nível de concorrência? Que faixa de mercado pretende e pode atingir? Qual deverá ser o preço básico de venda? De quais canais pode dispor para efetuar a distribuição? Qual o custo do processo de distribuição? Como será lançado o produto? E qual será o custo da promoção do produto? Gente, olha, é um dos pilares, é o marketing, produção, RH, finanças. Se eu vou trabalhar o departamento de marketing e eu preciso ter essa interação e o entendimento do fator interno, do fator externo, então eu tenho que responder alguns questionamentos. Eu preciso saber desses questionamentos. Existe mercado para o novo produto, se eu estiver lançando um produto? Qual o tamanho do mercado que ele tem? Ou está saturado? Ou eu não tenho tecnologia para concorrer? Quais são as características que esse produto tem que ter então? Qual o nível da concorrência? Qual é a faixa de mercado que a gente pretende atingir? Veja que são muitas coisas envolvidas aqui, né? Inclusive o preço básico de venda, dentro das políticas de preço que o marketing calcula. Quais canais de distribuição para que a gente pode dispor para efetuar de fato essa distribuição, essa praça? Qual o custo do processo de distribuição? Como vai ser lançado o produto no mercado? Qual será o custo de promoção do produto? Veja que a gente trabalhou produto, preço, promoção e praça. Nós falamos de logística, nós falamos de lançamento do produto, nós falamos de preço dele, onde ele vai ser colocado, que região que eu vou poder utilizar. Tem uma porção de coisas que entram dentro desses detalhes aqui, dentro desse pilar, que é o pilar A, que é o pilar de marketing. Tá, beleza? Vamos ali para ver outros dois ali dentro. Dá uma olhadinha, ó. Olha, eu tenho aqui o departamento de produção, a letra B, e o departamento de produção e de recursos humanos ali na letra C, e depois na letra D dos departamentos de marketing e de recursos humanos. Aqui na letra B, que se fala do departamento de produção, existe capacidade para produzir o produto na quantidade solicitada? Qual o custo da produção? Pode-se produzir na qualidade solicitada? Dos departamentos de produção e de recursos humanos, que é a letra C, existem profissionais capacitados para esta produção? Letra D. Dos departamentos de marketing e de recursos humanos, existem profissionais capacitados para a venda do novo modelo de microcomputador, que foi o exemplo que o autor deu? Tá? Então olha aqui que eu vou explicar para vocês todas elas, né? A primeira a gente tinha falado do departamento de marketing, agora a gente está falando do departamento de produção. E aí vem alguns questionamentos, entre eles, existe capacidade para produzir o produto? O marketing já desenvolveu o produto. Ele já fez todo esse pensamento. Se ele fez de maneira correta o seu planejamento, ele já tem planejado também a forma e a capacidade de produção. Porque ele sabe calcular a capacidade de produção da máquina, a capacidade de produção da empresa, com seus funcionários, com todos os seus recursos. E aquela quantidade solicitada também pode ser atendida.
qual vai ser esse custo de produção? Pode-se produzir na qualidade solicitada? Veja que aqui eu tô pegando o marketing que foi desenvolvido e criando a situação da produção. Depois a letra C, quando fala dos departamentos de produção e de recursos humanos, aí vem o questionamento. Existem profissionais capacitados para essa produção, ou essa nova produção? Ou eu tenho que contratar novos? Veja que pensamento. Depois a letra D, dos departamentos de marketing e de recursos humanos. Eu falei da produção e do RH, agora do marketing e do RH. Existem profissionais capacitados para a venda do novo modelo de microcomputador? Não só vender, mas apresentar, fazer testes, colocar em evidência no mercado? Veja que é uma porção de coisas envolvidas aí. Beleza? Bom, agora vamos para a segunda parte, da segunda meia hora, né, dessa nossa aulinha. Já falei do A, B, C e D. E agora, para concluir, a letra E, a letra F desse nosso material aqui, tá? Eu estou falando da integração dos vários fatores considerados na análise interna e externa da empresa, tá bom? Então vamos lá. A letra E, ele fala dos departamentos de marketing de finanças, olha. Pessoal, veja que eu peguei departamento de marketing, de produção, depois produção e RH, marketing e RH. Agora eu estou pegando marketing e finanças, tá? E depois produção e finanças, ok? Então pode ver que está havendo uma junção das coisas aí, tá? Ok? Então, a letra E dos departamentos de marketing e de finanças, qual o volume de vendas que recompõe o investimento inicial nesse produto? Depois na letra F, já explico ela aí, tá? Na letra F, dos departamentos de produção e de finanças e pela alta administração, o resultado esperado do produto justifica o investimento necessário? Este jogo de perguntas serve para ilustrar a efetiva integração dos vários fatores e unidades organizacionais no processo de diagnóstico estratégicos da empresa. Dá uma olhadinha aqui que eu vou explicar ela aqui, depois eu volto no mesmo slide para vocês, tá? A letra E, quando fala dos departamentos de marketing e de finanças, agora eu já estou fazendo uma abordagem do marketing e do que eu vou gastar ou investir, porque normalmente os departamentos de finanças têm uma certa briga, uma certa briguinha lá com o pessoal do marketing. Eles dizem que o marketing gasta demais. E o marketing diz, não, nós não gastamos, a gente investe. Tudo que é aplicado aqui é investimento, vai ter retorno. Então tá sempre, essa briga sempre vai haver, tá? A não ser que você seja o dono da empresa e comanda os dois departamentos e faz o que você quiser, tá bom? Senão vai ter a briga eterna. Tá? Então vem a pergunta, qual o volume de vendas que recompõe o investimento inicial nesse produto? Eu falei isso para vocês na disciplina de marketing, tá? Sobre o volume de vendas para recompor o investimento, tá? A gente precisa fazer um cálculo, retorno sobre investimento. Dentro do retorno sobre investimento, você leva em consideração um outro cálculo que é feito lá atrás, ou posteriormente, se for o caso do seu departamento financeiro, que é o cálculo do ponto de equilíbrio. Aí sim, lá no ponto de equilíbrio você vai saber o quanto que você precisa vender para você equilibrar seus custos e despesas, né? Custos fixos e variáveis, despesas fixas e variáveis, com o lucro que você vai obter para você chegar ao ponto de equilíbrio. Para cima ter lucro e abaixo prejuízo. Simples. Tá? Agora, existe um cálculo mais específico que é o retorno sobre o investimento. Todo investimento que foi feito nesse produto, para se desenvolver ele e depois você tem que recuperar. Eu vou ter que vender quanto dele? Por quanto? Em quanto tempo? Veja que uma porção de coisas entra aqui. Tá? Não tem uma fórmula aqui, mas se vocês quiserem, posso indicar obras para vocês que vocês vão encontrar facilmente.
nas obras de marketing aí estão cheias, né? Marcos Cobra, Philip Kotler, Las Casas, Urdan e Urdan, todos eles têm, beleza? E depois na letra F, dos departamentos de produção e de finanças pela alta administração. O resultado esperado do produto justifica o investimento necessário, né? Então veja que eu falei do marketing, do quesito marketing e finanças, agora do departamento de produção e finanças para saber financeiramente se vale a pena acreditar nesse produto e continuar investindo nele, né? Certo? Então não é tão simples assim. Dá uma olhadinha aqui porque eu vou encerrar no mesmo slide, olha. Este jogo de perguntas serve para ilustrar a efetiva integração dos vários fatores e unidades organizacionais no processo de diagnóstico estratégico nas empresas. E finalmente deve-se salientar que toda essa análise deverá ser efetuada na medida do possível, considerando-se também a realidade de cada um dos principais concorrentes, conforme Oliveira 2007, página 94 e 95, tá? Já vou seguir direto aqui para mostrar o referencial bibliográfico dessa parte aqui, ó, tá aí a básica, tá? Ela foi inteiramente retirada do capítulo 3 da obra do Djalma Rebouças Oliveira, Planejamento Estratégico, Conceitos, Metodologias e Práticas, tá? 23ª edição do ano de 2007, e depois a bibliografia citada por Oliveira no capítulo apresentado, que esse capítulo é o capítulo 3, tá beleza? Olha aqui então, agora nós vamos entrar numa outra matéria já, direcionando a parte final do nosso material, tá? O que eu vou abordar agora para vocês é formulando estratégias funcionais e instituição da estratégia, instituir a estratégia, né? Então tem uma porção de informações aqui muito importantes, muito bacanas para vocês, né? E aí levem bem a sério aqui, cuidado com as palavras-chave, tá? Que tem palavra-chave nessa aula e vai ter atividade também, ok? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá na nossa tela. Formulando estratégias funcionais e instituição da estratégia. Busca-se nesta sessão elencar as essa é a palavra difícil de falar, né? Especificidades relacionadas à formulação e instituição da estratégia. Formulando estratégias funcionais. As estratégias funcionais são delineadas por especialistas em cada área funcional de uma organização. As estratégias funcionais elencadas a seguir descrevem as tarefas específicas que devem ser executadas para pôr em prática o plano da empresa, né? E aí nós vamos ver A, B, C, D e E ali na frente, né? Antes, dá uma olhadinha que eu vou explicar isso aqui para vocês, ó. Nessa formulação das estratégias funcionais e instituí-la, botar ela para funcionar, criar, fazer a implementação dela, inclusive, né? Vai buscar algum conhecimento dessa formulação, então elas são assim delineadas, elas são, né, feitas, formuladas por especialistas de cada área funcional da organização. Então, de preferência, se eu não tenho uma estrutura tão grande que eu tenha que recorrer para vários departamentos, eu pego os básicos. Quem são os básicos? Marketing, RH, finanças e produção. São os 4 pilares que dão sustentação ao prédio lá, as 4 coisinhas. A minha estrutura é grande, eu tenho vários departamentos. Tudo bem? Pega os outros departamentos, tecnologia, informações, departamento de tudo que tiver lá, de manutenção. Quanto mais informações você tiver dos caras que são especializados na área, melhor para você. Você vai reter, vai buscar mais informações e você vai poder tomar decisões mais acertadas, porque o teu Focus Group ou o teu Brainstorm te mostrou isso aí numa reunião. Então tudo isso aqui vai trazer, né, resultados muito positivos. Tá? Vamos dar uma olhadinha? Letra A. Estratégia de pesquisa e desenvolvimento.
Em muitas empresas é vital criar novos produtos para sua sobrevivência. Hoje em dia é muito importante o desenvolvimento de novos produtos, tá? Até porque defasa muito rápido e tem uma concorrência muito ferrenha. Letra B. Estratégia de operações. Trata das decisões acerca da capacidade necessária à disposição da fábrica, processo de manufatura e produção, e necessidade de estoques, né? Algumas empresas trabalham, né, no just in time. Letra C. Estratégia financeira. Os especialistas financeiros são responsáveis pela previsão e planejamento financeiro, ou financeiros, a avaliação de propostas de investimentos, garantia de financiamentos e pelo controle dos recursos financeiros. Letra D. Estratégias de marketing. Envolve a determinação dos mercados apropriados para os ajustes da empresa e para o desenvolvimento do mix de marketing efetivo. E a letra E. Estratégia de recursos humanos. A função de RH é atrair, avaliar, motivar e manter o número e tipo de funcionários requeridos para conduzir o negócio efetivamente, bem como manter ações relacionadas com a segurança do trabalho. Beleza? Olha só. Peguei os 4 pilares básicos ali, tá? E ele aí acabou incluindo ali estratégias de pesquisa e desenvolvimento, porque pesquisa e desenvolvimento é toda a base aqui para a gente construir qualquer situação aqui de planejamento, né, de buscar informações, de coletar informações, interpretar, né, e colocar as informações para poder funcionar, né? Então, se eu converso com esse pessoal de B e D, né, ele vai me dar algumas respostas sobre os desenvolvimentos de novos produtos, suas tecnologias, seus desenvolvimentos. A estratégia de operações ali no nível de produção vai tratar da capacidade necessária de disposição da fábrica, né, nos processos de manufatura. Se a gente vai ter capacidade, se vai precisar de estoque, vai trabalhar como? Just in time, né? Compro, fabrico, entrego. Depois, na estratégia financeira, os responsáveis vão trabalhar com previsão, com planejamento financeiro, avaliação de propostas e investimentos, né? Se precisa haver financiamento ou não, porção de coisas que entra aí com grana, com economia, né? E depois as estratégias de RH, né? Dentro da função de RH, atrair, avaliar, motivar e manter o número de funcionários necessários na condução do negócio. Então, isso é muito importante ter essa análise aqui. Conduzir melhor sabendo o que você está fazendo. Quando vocês entraram na faculdade, vocês não tinham ideia de tanta informação, tanta coisa que a gente precisa ser e saber para poder conduzir uma organização, né? Não é fácil, de fato. Vamos para mais uma? Dá uma olhadinha ali. O conjunto destas estratégias funcionais consolida-se na estratégia corporativa, cujo gerenciamento é feito por meio da governança corporativa, que, segundo Oliveira, 1997, página 84, abre aspas, representa um processo desenvolvido por um grupo de empresas que atua em um conjunto de negócios homogêneos ou heterogêneos quanto ao seu objetivo maior, tá? Então olha aqui, pessoal, ó. Todo o conjunto dessas estratégias funcionais aqui se consolida-se aonde? Lá na estratégia corporativa, planejamento estratégico, se cria as estratégias bases para que a gente possa fazer a condução. Onde que elas vão ser consolidadas, cada uma dessa aqui? De marketing, de RH, de produção, né, de P&D, de finanças, onde ela vai ser consolidada, né? Na estratégia corporativa. O gerenciamento, ele é feito por meio de uma governança corporativa, ou ele pode ser feito assim, dessa forma, tá? O Oliveira até cita ali na página 84 da obra de 97 dele,
né? Que aí ele abre aspas ali, representa o processo de desenvolvimento por um grupo de empresas que atuam com um conjunto de negócios homogêneos ou heterogêneos quanto ao seu objetivo maior. Tá? Então é uma porção de coisas aqui envolvidas que a gente tem que levar em consideração. Beleza? Vamos a mais uma citação aqui interessante, tá? De Bethlen. Olha ali. São as pessoas que instituem estratégias e não as empresas. Na concepção de Agrícola Bethlen 2001, Agrícola é o nome do sujeito. É um professor da USP que faleceu, inclusive, há pouco tempo, né? Abre aspas. A implantação não é um processo tranquilo de execução do planejado. Já vou explicar isso para vocês, vocês vão ver que não, de fato não é. Normalmente a instituição de uma estratégia, segundo Oliveira 2004, página 219, corresponde a, por exemplo, abre aspas, um novo produto ou serviço, cliente ou tecnologia, e, portanto, exige alterações internas na empresa, tais como na estrutura organizacional, no sistema de informações e nos recursos. Tanto a má formulação quanto a má execução comprometem a estratégia global da organização. Então, tem uma figura ali a seguir que ela vai apresentar as possíveis combinações das 4 variáveis: sucesso, roleta, problemas e fracassos, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. A Agrícola Bethlen já falou ali que a implantação não é um processo tranquilo de execução do planejado. Não é tenso. Quando você for colocar em prática, você vai ver que o negócio não é tão simples assim, é tudo complexo. Uma organização é complexa, a vida da gente pessoal já é complexa. Imagina uma organização que é um sistema, um organismo todo funcionando. Então ele é, de fato, problemático, vamos dizer assim, né? Levando em consideração assim. Né? E aí Oliveira vem depois e fala, né, um novo produto ou serviço diante de uma tecnologia exige alterações internas na empresa, tais como a estrutura organizacional, o sistema de informações e nos recursos, claro. Porque altera sim, e cada vez que eu faço uma alteração no produto, seja uma inovação ou um produto novo, ou uma criação de uma nova fase de serviços, ou qualquer fase que eu faça uma modificação aí, né, eu vou ter que criar algum subsídio para que isso funcione bem. O planejamento é essencial, sem ele não vai deixar de funcionar. Então, tanto a má formulação quanto a má execução compromete a estratégia global da organização, tá? Então vamos ver a figura a seguir ali, que vai falar dessas 4 variáveis aqui, é o sucesso, a roleta, problemas e o fracasso. Dá uma olhadinha ali, ó. A figura a seguir apresenta as possíveis combinações das 4 variáveis sucesso, roleta, problemas e fracasso. Veja que dentro do quadro eu tenho uma instituição da estratégia, quando a gente vai colocar, e ali no gráfico ali, né, mostrando dentro dessa figura, eu tenho para cima boa, né, para cima boa, para baixo ruim. A esquerda boa, a direita ruim. É um gráfico muito utilizado na administração. Então o que é fazer com que ela seja boa na instituição da estratégia e na formulação? Sucesso, vai ter sucesso. Se ela for boa na instituição da estratégia e ruim na formulação dela, eu tenho uma roleta. A roleta russa, loucura. Agora, se dentro da instituição da estratégia ela for ruim, eu vou ter problemas. Né? Mesmo que a formulação da estratégia seja boa. Agora, se as duas forem ruins, aí eu vou ter fracasso, certamente. Então, se a instituição e a formulação da estratégia forem ruins, então eu vou ter problemas. Tá? Então, essa aqui é a figura 4, relações entre a formulação e a instituição da estratégia. A fonte é isso aí, ó, certo e Peter, 1993, página 157, está dentro do livro do Djalma Pinho Rebouças Oliveira. Beleza? Vamos lá, vamos para mais uma para a gente continuar aqui. Vamos ver o que diz cada uma delas. Olha essa tela azul aí, ó.
Primeiro, sucesso. É o resultado mais provável quando uma organização tem uma boa estratégia e executa bem. Roleta envolve situações em que uma estratégia mal formada é bem executada por terem sido feitas correções durante o processo de elaboração. Não deixa de ser loucura, né? Problema, caracterizado por situações em que uma estratégia bem formulada é mal executada. Aí ocorre quando os administradores concentram a sua atenção e experiência na formulação e não se obtém na execução. E o fracasso é quando ocorre normalmente a má formulação e a má execução da estratégia, tá? Rapidinho aqui, né? Sucesso, resultado mais provável quando a organização é bem organizada. Roleta, envolve situações de estratégia mal formada, mas é bem executada, porque corrigiu falhas. Problemas, você viu que eu já estou entrando numa coisa negativa. Caracterizado por situações que uma estratégia bem formulada é mal executada. Aí ocorre quando os administradores concentram a atenção na experiência, na formulação e não obtêm a execução. E o fracasso, aí eu tô mal das pernas mesmo, ocorre quando vai tudo mal. Execução, formulação, tudo. Aí é problema sério. Beleza? Seguindo lá, vamos lá para outra. Analisando as mudanças estratégicas. Sugere-se que os administradores tenham consciência das dimensões das mudanças provocadas pela estratégia, pois isto facilita a sua gestão. Os 5 níveis de mudança estratégica e as implicações de cada instituição estratégica serão apresentadas a seguir. 1. O A. Estratégia de continuação. É aquela na qual se repete a mesma estratégia usada no período anterior. É a mais simples de ser posta em prática. Deve-se ter cuidado com as possíveis mudanças no ambiente e sua influência na organização, tá? Dá uma olhadinha aqui. Analisar essas mudanças estratégicas nos leva a 5 níveis de mudanças. E as implicações que cada instituição estratégicas se mostram. A primeira que nós falamos aqui, estratégia de continuação. É aquela na qual se repete a mesma estratégia usada anteriormente. Eu dou continuidade a ela. Eu não deixo ela morrer. Eu continuo trabalhando com ela. Eu dou continuidade. Por isso que ela chama estratégia de continuação. Deve-se ter cuidado com as mudanças do ambiente e com a influência da organização, tá? Porque pode modificar isso aí também. Pode me causar um certo problema ali na frente. Às vezes continuar, não muda o time que está vencendo. Cuidado que às vezes é necessário. B, olha. Estratégia de mudança de rotina. Abrange mudanças normais nos apelos usados para atrair consumidores. Envolve o posicionamento e o reposicionamento de um produto na mente do consumidor. C, estratégia de mudança limitada. Envolve a oferta de novos produtos e novos mercados dentro da mesma classe geral de produtos. D. Estratégia de mudança radical. Implica em uma reorganização maior dentro da empresa. É comum que isso ocorra nas fusões e aquisições de empresas do mesmo ramo. E letra E, que é a quinta e última, redirecionamento organizacional. Abrange fusões e aquisições de empresas de atividades diferentes, ou quando uma empresa deixa um setor e entra em outro. Beleza? Olha aqui. Eu falei da primeira, que é a estratégia de continuação, dar continuidade. A segunda é a estratégia de mudança de rotina. Então abrange as mudanças normais, os apelos usados para atrair os consumidores. Então envolve o quê? Posicionamento, reposicionamento do produto na mente do consumidor. Então eu faço aqui uma estratégia de mudança de rotina. Depois, outra é a estratégia de mudança limitada. Então envolve a oferta dos novos produtos em novos mercados dentro da mesma classe geral de produtos. Eu saio dali e estou entrando em novos produtos em novos mercados. Por isso que é uma estratégia de mudança, mas ela é limitada ali. Tá? Depois, a estratégia de mudança radical. Aí eu implico numa reorganização total. Uma reorganização maior dentro da organização. Então é comum que isso ocorre quando existe uma fusão ou aquisição de uma empresa do mesmo ramo. Eu compro, eu sou vendido, aí tem que fazer toda essa mudança aí.
E por último, o redirecionamento organizacional, aí já abrange fusão mesmo e aquisição de empresas de atividades, só que diferentes. E aí é quando uma empresa deixa o setor e entra no outro. Então a gente comprou, a gente só montava, agora a gente comprou a outra empresa, a gente vai criar, montar, ir para o mercado e fazer logística. Então envolve um monte de coisa aí, né? Um monte de situações, beleza? Vamos lá para outra agora, analisando a estrutura organizacional. Vamos lá, rápido. Analisando a estrutura organizacional. A análise da estrutura organizacional formal oportuniza o entendimento da interação entre as autoridades e as responsabilidades, comunicações e decisões dos ocupantes de cargos na empresa. Existe mais de uma dezena de estruturas organizacionais formais que se materializam nos organogramas das empresas. Cultura organizacional é um conjunto de valores e crenças compartilhadas que influenciam a efetividade da formulação e execução da estratégia. Interfere fortemente na formulação e na efetivação da estratégia, porque muitas vezes os gerentes e funcionários precisam mudar o seu comportamento. Por outro lado, existem várias subculturas, né, internamente. Beleza? Olha aqui para mim, ó. Nessa parte que eu estou analisando a estrutura organizacional, tá? Essa análise oportuniza o entendimento da interação entre autoridades, responsabilidades, as comunicações e as decisões de quem está nos cargos, dos ocupantes dos cargos da empresa. Se você for olhar nos livros lá de Chiavenato, de Oliveira, vários autores aí, vocês vão ver que existem diversas, 20 estruturas diferentes aí que pode ser criada, né? A estrutura funcional é mais utilizada aí. Depois, dentro disso, vem a cultura organizacional, que é o conjunto de valores e crenças, né, compartilhadas, que influencia a efetividade da formulação e execução da estratégia. Necessito dela. Tá? Então interfere na formulação e efetivação, porque muitas vezes as pessoas que estão lá precisam mudar seu comportamento. Né? Por outro lado, existem várias subculturas internamente também. Beleza? Vamos ver mais uma ali? Olha lá. Existem mecanismos primários e secundários que estimulam o desenvolvimento e o reforço da cultura organizacional. Os mecanismos primários são no que os líderes concentram a atenção e o que medem e controlam. Reações dos líderes a incidentes críticos e crises organizacionais. Papel deliberado na modelagem, ensino e condução. Critérios para a alocação de recompensas e posição. Critérios para recrutamento, seleção, promoção e aposentadoria dos empregados. Tá? Esses são os primários. Dá uma olhadinha rápida aqui, ó. Os mecanismos primários e secundários estimulam o desenvolvimento e o reforço da cultura organizacional. Os primários quais são? Que os líderes concentram atenção e medem, controlam, avaliam, tudo aquilo lá. Reações dos líderes a incidentes críticos ou crises das organizações e também o seu papel na modelagem, no ensino e na condução, assim como os critérios para alocação de recompensas e posição. Né? Então esses critérios vêm na recrutamento, seleção, promoção, aposentadoria dos caras, tudo isso aí. Já a segunda, dá uma olhadinha ali, ó. Os mecanismos secundários são desenho e estrutura da organização, sistemas e procedimentos organizacionais, projeto do espaço físico, fachadas e edifícios, histórias, lendas, mitos e parábolas acerca de eventos e pessoas, declarações formais da filosofia, credos e privilégios organizacionais. Tá? Então veja, olha só pessoal, os mecanismos secundários, aí eu já parto para uma coisa, né, já saindo um pouco daquela questão meio pessoal, meio liderança e tal. Aí já estou vendo aqui desenho da estrutura organizacional como um todo ali, os sistemas e os procedimentos, que a estrutura também nos mostra através do organograma, projeto de espaço físico, fachada do edifício, layout, tudo aquilo que envolve o espaçamento ali. Histórias, lendas, mitos, parábolas acerca dos eventos das pessoas, né, que a gente tem um líder mito, um líder conhecido, um líder que foi
exemplo e tal. Então eles utilizam tudo isso aí, né? E as declarações formais de filosofia, credos, privilégios organizacionais, que são as nossas crenças, né? Nossos valores, que são muito bem utilizados lá nos mecanismos primários também. Tá, beleza? Ó, aqui está o referencial bibliográfico, tá? Dá uma olhadinha ali. Utilizado lá esse último aqui na básica, Baggio, Adelar Francisco Baggio, e a complementar vem a Agrícola de Souza Bettelém, o Samuel Certo e o Paul Peter, Djalma Oliveira, né? E assim nós encerramos a nossa aula, a nossa terceira aula. Olha só pra mim aqui, né? Essa nossa terceira aula aqui, a gente encerra então o planejamento das áreas funcionais, beleza? O grau de diversificação da estratégia, análise interna e externa, dentro da interna, função de marketing, finanças, produção, recursos humanos, a formulação da estratégia, a análise das mudanças de estratégias e a estrutura organizacional, tá bom, gente? Tem palavrinha-chave aí, não esqueçam, tem atividade também no portal, tá? Essa aula tá gravada, vai estar lá no link no portal AVA, está no meu canal Alex Caparelli, meu canal do YouTube, tá? O link está colocado lá dentro do portal AVA para vocês. Você pode ir por lá ou pode ir direto no canal do YouTube. Se tiver dúvida, qualquer situação aí, precisa falar comigo. Tá, vou colocar o dedo aqui, ó. Aí tá o e-mail. Manda um e-mail para mim, respondo para vocês, ou vai lá no grupo do WhatsApp, não tem problema não. Visitem também, inscrevam-se no meu canal profissional Planeta Marketing Oficial, meu canal de consultoria. Lá no canal Planeta Marketing Oficial eu tenho um programa de episódios Aprendendo Fácil. Toda terça-feira tem um novo episódio para vocês, tá? Todo esse material também estará no meu site www.planetamarketing.com.br, tá certo, pessoal? Bom, encerramos a nossa aula de hoje, a terceira parte do planejamento em áreas funcionais, matéria nova na próxima semana, tá? Um grande abraço para vocês, um bom final de semana e até semana que vem. Eu sou o professor Alex Caparelli. A nossa disciplina é Gestão Estratégica, Faculdade Santa Maria da Glória, SMG de Maringá.